Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo e falar um pouquinho sobre a participação das religiões nas esferas públicas. Esse é um conteúdo, um tema, né, do 8º ano, e a gente trabalhou ele lá no primeiro semestre. E pode ser que alguns alunos, né, para alguns alunos, essa questão, essa temática não tenha ficado muito clara. Quando eu trabalhei esse tema aqui no Polo, eu falei um pouco sobre o viés da sociologia, né? Sobre um estudo sociológico do Max Weber, né, que ele fez sobre a influência do protestantismo no desenvolvimento do capitalismo em determinadas regiões do mundo, como, por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Então, a gente vê ali duas nações fortemente, né, desenvolvidas na questão industrial e capital, e o Max Weber, na sua análise sociológica, ele atribui esse desenvolvimento à prática do protestantismo, né? E por que o Max Weber vai fazer essa análise? Da onde ele tira isso, né? Qual é o embasamento? Qual é a observação do Weber, né, para ele poder partir para esta conclusão? Então, a gente vai pegar, estudar, fazer um pouquinho aí uma cronologia, né? Então, a gente tem um forte domínio da Igreja Católica em toda a Europa, né? Por muito tempo. Esse período a gente chama de Idade Média. Na Idade Média, Igreja e Estado era a mesma coisa, né? Então, a gente tem aí as questões políticas e religiosas, elas se misturam. Não é que não existe política, existe, né? Não há uma sociedade sem política, né? Então, se tem um grupo de pessoas que convive junto, ali tem uma política. A diferença da política na Idade Média, da política do Estado moderno, é que essa política era feita pelos padres, pelos papas, pelos monges, né? Então eram esses os clérigos, né? Os grandes postos lá da igreja, eram eles os responsáveis, né? Por essa atuação política. E tudo isso em conjunto com os reis, né? Então a gente vive ali um período de nações, né? Imperialistas mas esse imperialismo é um imperialismo fortemente católico, né? Porque o rei ele é o tempo todo assessorado por algum integrante da igreja. E pós esse momento, né, começa ali uma ruptura, né, de algumas nações com o catolicismo. Então, dentro do catolicismo existe o quê? Um acúmulo de riqueza para a igreja, para os reis, né? Ou ali um pequeno grupo que existe ali em torno desse reinado, tá? E qual é a justificativa para isso? É de que eles são os escolhidos, né? De que eles são as pessoas que, né, Deus olhou para eles e disse, ó, vocês são assim porque, né, vocês têm uma graça divina, por isso que vocês vivem com conforto ou não, né? Aqueles que não tinham, né, uma vida confortável ou que trabalhavam de empregados, vassalos, né? Os funcionários dos senhores feudais, né? Tudo aquilo ali era providência divina, né? Então, se ele nasceu daquele jeito, foi porque ele tinha que passar por aquilo. E a Igreja Católica também tem muito, né, dentro da sua moral, de que o trabalho dignifica o homem, né? Então, o homem trabalhador ele é mais digno de chegar ao reino dos céus, né? Tudo isso é uma narrativa, né? E também a narrativa, né, dos humilhados serão exaltados, né, a narrativa do voto de pobreza, de que a pessoa, quanto mais pobre ela é, mais ela se aproxima de Deus, né? Então, são todas narrativas que vai construindo a moralidade em torno das posses, em torno do trabalho nesse período. E aí, o que Lutero faz, né? O Lutero vai contra essa narrativa,
Lutero vai contra essa questão, né, desse acúmulo de riqueza para um pequeno grupo ou para a igreja, tá? E então muda-se o discurso a partir desse momento, né? E as nações começam a mudar, né, a sua forma de atuação a partir também da mudança desse discurso, né? Então, o Weber, ele vai dizer, né, que essa conjectura, né, de mudança de discurso pautado na religião vai influenciar o desenvolvimento do capitalismo em algumas nações. Aliado, né, e junto à reforma luterana, nós temos a Revolução Científica, nós temos a queda do imperialismo, né, do absolutismo, e o início de um Estado democrático, né, um início de um Estado republicano. Então, esse período é um período de muitas transições, de muitas mudanças em todos os sentidos na sociedade, tá? E aí, a gente separa também Estado e religião, né? Então, o Estado, ele começa a ser um Estado laico, né? O Voltaire e o Locke, eles vão falar muito dessa questão, né? Da atuação da religião ser no âmbito privado, né? Então, eu tenho o direito de ter uma religião, mas é no âmbito privado. Eu não posso querer que a minha religião, né, seja aceita por todos, por toda a população. Então, começa, né, também a partir desse momento, também começa, né, essa fala de liberdade religiosa, de liberdade de consciência e de crença, né? E quando se separa o Estado e religião, a gente começa a achar, a pensar, né, que o racionalismo do Estado moderno vai suprimir as influências da religião na vida das pessoas. E, na verdade, isso não acontece, né? A religião continua muito forte, né? Os nossos valores morais, né, da sociedade são valores que foram construídos dentro da religião. Então, a religião, ela tem uma grande influência na esfera pública. Isso é fato, né? A gente não pode negar isso. No entanto, a gente precisa entender, né, que a religião, quando ela vai para a esfera pública, ela não pode oprimir, ela não pode perseguir, ela não pode praticar violência com aqueles que não são praticantes de determinada religião. E é por isso que nós temos, então, um Estado laico. O que é esse Estado laico, né? Não é um Estado religioso. O Estado não tem uma religião, né, como sendo a padrão, como sendo, ó, essa daqui é a religião do Estado. Então, o Estado laico ajuda nessas questões, né, de que todas as pessoas vão poder praticar a sua fé com liberdade, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Estado laico não é o senhor racionalizador das ações das pessoas, né, no individual. Então, a religião, ela continua tendo grande impacto e grande influência na vida das pessoas e na esfera pública, tá? Um outro exemplo da influência da religião na esfera pública é a função social da igreja, né? Das igrejas, das religiões. As religiões, elas não podem viver isoladas lá no seu mundinho, né? Dentro do teu livro sagrado e só, dentro das tuas práticas e ritos. A religião, ela precisa olhar para fora, né? Para essa sociedade que está ali fora. Quais são os problemas dessa sociedade, né? Como a religião, com a sua função social, pode interferir para minimizar os problemas dessa sociedade? E isso é a religião atuando na esfera pública, né? Então, nós temos aí várias ações sociais das religiões.
né? Na Igreja Católica tem as pastorais, pastoral do migrante, pastoral da criança, pastoral carcerária, né? Então, que olha para essas questões de forma que tentar minimizar os problemas da nossa sociedade. Existem outras missões, né, muito gigantescas de outras religiões. Esses dias eu estava estudando, né, os Mormons, né, eles têm também uma função social, um papel social muito forte, né, um trabalho social muito forte, muito interessante. Então, isso também é a religião agindo na esfera pública. Não de forma a influenciar que todas as pessoas têm que praticar aquela religião, mas de uma forma positiva para tentar minimizar os problemas da nossa sociedade. Outro exemplo, né, na ditadura militar, né, a Igreja Católica teve um grande papel na ditadura, teve uma grande atuação na ditadura, sendo, né, se posicionando contra a violência que era praticada com as pessoas. A Igreja Católica ela se posiciona a favor de um Estado democrático de direitos. Isso é um exemplo, né, da atuação da religião nas esferas públicas. Tá? Então, a gente não pode confundir, né? Ah, mas como assim que a religião vai atuar na esfera pública? A gente não vive num Estado laico? Sim, a gente vive no Estado laico, né? A religião, ela não pode querer oprimir e obrigar todo mundo a praticar essa religião, né? O Estado, sendo laico, né? Ele também não pode criar leis que beneficiem determinadas religiões e outras não. O Estado não pode criar leis, né, que obriguem as pessoas a praticar determinadas religiões. O Estado não deveria dar isenção de impostos para determinadas igrejas e outras não. Né? Então, existem várias questões que, dentro da característica de um Estado laico, ele não pode fazer. Mas as religiões em si, sendo um corpo social, porque a religião é um corpo social, é uma instituição social, toda instituição social tem a sua função social, porque ela não está desconecta da realidade, ela não está desconecta da sociedade. Ela pode agir, né, na esfera pública, em vários sentidos, que não seja no sentido de opressão, né, e de obrigatoriedade de prática, de rito, de prática religiosa. Eu espero que eu tenha deixado claro, né, essas questões. Então, nós temos na nossa Constituição artigos que prevêem a liberdade de crença e convicção, né? Então, eu posso praticar e eu posso acreditar naquilo que eu quiser, né? Eu, Magnólia, se eu inventar uma igreja falando lá, uma religião, né? Que o unicórnio é o meu Deus, né? Eu tenho esse direito de acreditar naquilo que eu quiser, né? Eu tenho o direito de praticar as minhas convicções de forma livre, né? E as pessoas precisam respeitar. Eu não posso sofrer perseguição por causa disso, eu não posso sofrer discriminação e nem violência por causa disso. Eu espero que eu tenha explicado, né? De uma forma que tenha ficado mais claro da forma com que eu trabalhei lá no início do semestre essa temática, tá? Gostaria que vocês fossem me dando feedbacks, né, sobre os assuntos. Eu fiz um questionário de diagnóstica, nenhum aluno me respondeu até agora, né? Aquilo é muito importante para que eu vá balizando o meu trabalho, para que eu vá sabendo, né, quais são as dúvidas de vocês, quais são os temas que vocês têm mais dificuldade em ensino religioso. Então, eu aguardo a participação de vocês lá no questionário da semana passada. Muito obrigada.